Muito bem, então vamos lá. Eu estava analisando essa questão aqui, aí deu um probleminha aqui na gravação, eu vou voltar nela. Então, essa questão caiu em 2023 na Unicentro, e ela também aborda sobre a ciência história. Então, aqui vai falar basicamente daquele conteúdo que eu comentei com vocês, que é difícil cair no vestibular, mas ele pode cair, que é a renovação da historiografia no início do século XX, tá, com a escola dos análises. Então, até o início do século XX, nós tínhamos uma história voltada mais para estudar os grandes fenômenos, os grandes fatos, os, entre aspas, chamados grandes personagens da história, história de reis, de grandes imperadores, de grandes navegadores. E muitos grupos ficaram invisíveis até então. E nesse período, esses historiadores tradicionais, eles enfatizavam sempre, né, fatos mais relacionados aos fatos vinculados à política e à economia. Os aspectos culturais ficavam, assim, sempre num terceiro degrau, tá? Abaixo desses dois pontos mais investigados pelos historiadores tradicionais. Mas a partir, né, da renovação da escola dos análises, os historiadores eles trouxeram novas abordagens, novas fontes, novas teorias, novas metodologias. Eles começaram a se debruçar e pesquisar e investigar em fontes históricas diversas, não só escritas. E o Fernando Brodel foi um historiador desse período que ele criou uma tese de eventos, né, de longa, média e curta duração. Essa é uma tese de um historiador que vem a partir dessa renovação teórica de 1929 para cá, tá? Então, esse tipo de tese não existia entre os historiadores tradicionais. Então, é bom vocês saberem disso, lembrar disso, né, que eu fiz lá na aula, para acertar essa questão. Então, essa questão diz assim: embora os grupos sociais menos favorecidos estejam envolvidos com processos históricos em diferentes espaços e tempos, é possível afirmar que o protagonismo como sujeitos históricos cabe à figura de destaques como políticos, militares e clérigos. Não é possível afirmar que o protagonismo, né, como sujeitos históricos, cabe a essas pessoas, cabe a todos. Então, aquela ideia de que está dizendo aqui que quem faz história é somente as pessoas de grande destaque, de grandes funções. Não, todos fazem história, e hoje a historiografia, ela tenta viabilizar a história de todos, independente, né, das suas funções, independente da sua renda, independente do seu gênero, independente da sua classe social. Então, sendo a um incorreta, você já consegue excluir a letra A, você já consegue excluir a letra B, por exemplo, e a letra D. Estou riscando aqui para vocês. Aí a gente fica com a questão 2. Se ela for falsa ou verdadeira, a gente já sabe aqui. Opondo-se a correntes históricas tradicionais que enfatizam o tempo histórico como algo perpassado por múltiplos ritmos, inclusive de longa duração, a renovação teórica do século XX passou a enfatizar a história dos eventos como episódios de curta duração. Nessa questão tem várias problemáticas, dizendo, por exemplo, que as correntes históricas tradicionais, tá, enfatizam a ideia de múltiplos ritmos. Não, essa teoria ela foi criada durante o século XX, a partir da renovação da historiografia pela Escola dos Análises. Então, os historiadores tradicionais, as correntes históricas, né, antes disso, elas não lidavam com a história a partir dessa tese de longa, média e curta duração. Isso é algo que aconteceu a partir da renovação teórica depois de 1929 com a Escola dos Análises. E dizer, por exemplo, que esses historiadores agora, eles enfatizam a história de eventos como episódios de curta duração, também é algo complicado, porque eles tentam, né, mesclar. Alguns estudam curta duração, outros episódios de média e outros de longa duração. Tá? Então, tudo nessa questão está praticamente errado. Sendo assim, sendo a 2 está errado, a letra E pula fora.
E está certo dizer que as renovações teóricas do século XX, a partir delas, podemos destacar o olhar sobre o presente e fenômenos recentes como objetos de reflexão histórica. Sim, não se circunscrevendo ao passado longínquo, correto, tá? Então, assim, o que a gente vê? A gente, aqui nessa 3, está dizendo que os historiadores se debruçam mais, de forma mais recente, eles olham para objetos de reflexão histórica, mas não estão falando que eles só fazem isso, como, por exemplo, no final da alternativa 2 falou, tá? E a 4 dizer que a forma como o historiador analisa os diferentes fenômenos no decorrer do tempo é influenciada de forma decisiva. Sim, como o historiador analisa o teu objeto de investigação, é tudo influenciado pelas questões dele no presente. Como eu olho o Egito, é diferente de um historiador que viveu outras condições, que vive de outra forma, vê a história do Egito. Tá? São dois historiadores vivendo na mesma época, olhando para o mesmo tempo histórico, mas com visões diferentes. Por quê? Porque o que eu penso sobre o presente, o que eu vivo do presente, é diferente do outro historiador, tá? E aqui fala na questão 4 que nos últimos tempos, né, a partir da segunda metade do século XX, tivemos várias abordagens de diferentes assuntos, como a história das mulheres. Então, correta a questão 4. Essa é da Unicentro. Aí tem uma questão aqui, que é da UEL, já tem até o gabarito, mas eu quero analisar ela com vocês, tá? Então, aqui é uma canção, ela é a questão 23, que caiu no vestibular da UEL em 2023, na Universidade Estadual de Londrina. É uma canção que diz assim: um pouquinho aqui. Eu faço samba e amor até mais tarde, tenho muito sono de manhã, escuto a correria da cidade, que arde e apressa o dia de amanhã. De madrugada a gente ainda se ama e a fábrica começa a buzinar. O trânsito contorna a nossa cama, reclama do nosso eterno espreguiçar, no colo da bem-vinda companheira, no corpo do bendito violão, eu faço samba e amor a noite inteira, não tenho a quem prestar satisfação. Eu faço samba e amor até mais tarde, tenho muito mais o que fazer, escuta a correria da cidade, que alarde, será que é tão difícil amanhecer? Não sei se preguiçoso ou se covarde, debaixo do meu cobertor de lã, eu faço samba e amor até mais tarde, eu tenho muito sono de manhã. É uma música do Chico Buarque, Samba e Amor, do ano de 1970. Aqui diz assim: com base na canção e nos conhecimentos sobre teoria da história e história contemporânea, o que é correto afirmar? Letra A, cada cultura é marcada por uma concepção de tempo. Eu acho que até aí, acredito não, até aí tá certo. Cada cultura é marcada por uma concepção de tempo. A cultura egípcia foi marcada assim, a cultura mesopotâmica era marcada de outra forma. Hoje nós temos, né, nós vivemos numa região mais ocidental, capitalista, temos tempos diferentes, a concepção do nosso tempo é um tempo diferente, por exemplo, dos que moram na Índia, dos que moram, por exemplo, na China, dos países, né, do Oriente Médio. Então, cada cultura é marcada por uma concepção de tempo que orienta os agentes históricos de forma determinista. O que está errado nessa questão é isso aqui, né? Impossibilitando a reinvenção do cotidiano por meio de práticas sociais. Então, o que está errado é dizer que os agentes históricos, com base nisso, eles analisam a história de forma determinista. Tá? A partir da Revolução Industrial, houve a emergência de uma nova concepção de tempo, marcada pela utilização do relógio. Até aí está certo. Realmente mudou muito a concepção de tempo depois, né, da maquinaria. Entretanto, essa visão permaneceu circunscrita ao contexto histórico inglês. Não ficou circunscrita ao contexto inglês. Nós temos desdobramentos fora da Europa, o mundo mudou a partir da Revolução Industrial, não só a Inglaterra. O campo e a cidade são marcados por diferentes concepções e ritmos de tempo. Beleza, ok. Sendo possível ressaltar a dinâmica da natureza nas zonas rurais, desconectadas no Brasil de uma perspectiva temporal capitalista. O que está dizendo aqui é que no Brasil, na zona rural, a questão de tempo está desconectada com a perspectiva capitalista. Não, hoje, né, a ideia de tempo, a concepção de tempo do mundo capitalista, ele está presente tanto no campo quanto na cidade. Então, não está desconectado.
comecem a observar que se vocês forem optar por fazer o vestibular da UEL, metade da frase está certo e no final ela deixa uma parte errada. O tempo encontra-se inscrito na própria materialidade, que caracteriza o cotidiano, ou seja, o tempo está ali no dia a dia, no que a gente faz, né? No ato de se levantar, de comer, de beber, de trabalhar, descansar. Como o relógio, a cama e o violão, indicando que suas diferentes percepções são impessoais e independem da dimensão tangível. Olha que como são palavras que dá a ideia que tem outras afirmativas acima, né? Ou seja, não é impessoal, é pessoal e depende da dimensão tangível. Acabou de falar na primeira parte da frase que o tempo está na própria materialidade, então ele depende da dimensão tangível. E aí, que acerta, diz que o tempo envolve a percepção de um passado e uma expectativa de futuro, orientando, portanto, as ações no presente e remetendo à historicidade que marca o cotidiano dos agentes históricos. Então, essa questão é a única questão que ela está correta, porque ela traz todos os elementos do que nós discutimos sobre a ideia de tempo. Então, quando a gente fala de tempo, sempre a gente fala numa perspectiva do presente. Então, quando a gente fala da percepção de um passado, sempre na expectativa de um futuro. Eu estou, por exemplo, avaliando o que aconteceu numa guerra mundial, na expectativa de que não tenha uma terceira guerra mundial. Então, quando eu olho para o passado, quando eu analiso esse tempo passado, a ideia de que, olha, o que nós estamos fazendo nesse presente? O que nós fizemos lá não era certo, então não vamos fazer aqui. Então, isso tanto vale para aquele que escreve a história, quanto vale para nós, seres humanos, que somos agentes históricos. Uma coisa é aquele que escreve a história, a historiografia. Outra coisa somos nós, cada um de nós fazendo história, somos agentes históricos. O legal da UEL, se vocês optarem por fazer o vestibular da UEL, é que na prova tem aqui a explicação do porquê as questões estão erradas e porquê a questão está correta. Tá? Então, eu gosto de ler aqui o que está correto. O tempo não é um ponto fixo, já que se constrói sobre um espaço de experiência realizado no passado. Por isso que, se ele é um ponto do passado, ele se constrói a partir das experiências humanas daquele contexto ali, naquele lugar, por isso que ele muda. Porque num outro lugar as pessoas vão ver de outra forma, vão agir de outra forma, vão ter outras motivações. Então, essa é a questão da UEL. E são 3 sessões que, né, eu quis avaliar com vocês. Só que o vídeo vai ficar cortado, né, vai ficar um vídeo com o balanço geral, sobre história e análise de uma questão da Unicentro, que é a mais recente, que eu analisei em sala, e dessas 2 questões aqui. Uma da UEL de 2023 e uma da UEL de 2023 e da Unicentro de 2023. Boa prova para vocês, e qualquer dúvida, ainda antes da prova, na segunda e na quarta, a gente pode fazer uma breve revisão antes da avaliação.